Espero que vocês não estejam com muito sono do almoço, tá? Vamos lá, vamos acordar agora. Falar depois do almoço é sempre emocionante, que a galera sempre pode dar uma sonequinha. Eu não tenho passador, aí eu vou ficar aqui do lado do meu computador para passar. Eu sou a Bárbara. Recentemente eu consegui o meu mestrado em Sistemas de Informação na USP, foi mês passado que eu pude mudar ali. A minha pesquisa envolve inteligência computacional e NLP. Eu também sou organizadora do Rails Girls. Estou procurando mulheres nessa plateia, eu estou vendo algumas. Fico muito feliz. E sou cientista de dados na Acreditas. A Acreditas é uma fintech que trabalha com empréstimo em garantia. Ela acredita que hoje os brasileiros eles têm muitos bens para dar em garantia, né? Tipo um imóvel ou um automóvel, e eles acabam optando por dívidas um pouco mais caras, do tipo empréstimo pessoal ou entrar no rotativo do cartão. Acreditas acredita que a gente pode mudar esse cenário no Brasil utilizando o empréstimo com garantia. A gente precisa muito de pessoas para trabalhar lá, principalmente na área de tecnologia. Então, a gente precisa de pessoas programadoras de Python. Por favor, mandem vagas, sejam nossos amiguinhos. Mandem currículos, mandem vagas não, eu estou nervosa. E aí vocês vão falar, beleza, agora vamos voltar para a palestra, né? Então, eu vou falar para vocês um pouco de Deep Learning e um pouco sobre NLP. Eu tenho que ficar segurando esse negócio, porque eu não tenho calça. Eu vou tentar fazer um negócio aqui, não funciona. Beleza. E daí, qual que é a vantagem de usar Deep Learning com NLP? Uma delas, um dos produtos é o Smart Reply. Então, por exemplo, não sei se vocês já perceberam, quem usa Gmail, e no LinkedIn tem também, você tem, a partir de uma pergunta que alguém te mandou, uma frase, né? Uma possível resposta que você pode dar já pré-pronto e é só clicar no botãozinho. No inbox do Gmail tem. Outro exemplo é a tradução de texto. Então, você escrever o texto em inglês, por exemplo, e vem em espanhol do outro lado. Tradução de texto é uma das tarefas que foi muito impactada por Machine Learning e Deep Learning, principalmente, porque eram usadas diversas técnicas e que hoje, se você tiver um conjunto de dados bastante grande, consegue fazer só utilizando inteligência artificial. Outra vantagem seria a geração de texto. Então, geração de texto de máquina. Tem até um filme, eu não consegui achar, que o roteiro do filme todo foi feito usando inteligência artificial. E aí, acho que os caras gravaram o filme todo. Mas eu vi isso num link uma vez, mas não consegui achar para pôr aqui o link para vocês, desculpa. E chatbots. Então, vocês podem fazer também chatbots e toda a parte de compreensão do que é a pergunta e geração até da resposta, utilizando Deep Learning. Tá? Então, todas essas são tarefas de NLP. Deep Learning também serve para fazer diversas outras tarefas, mas eu gosto mais de falar de NLP. Então, assim. E aí, quem aqui manja de redes neurais? Tem umas pessoas que não manjam. Ainda bem. Então, eu vou explicar rapidamente o que são redes neurais e dá para entender o que são as redes neurais profundas, que é o que eu vou explicar a partir de agora. E eu vou explicar bem, eu não vou mostrar nenhuma fórmula, nenhum código também, tá? E aí depois eu posso, se vocês quiserem, explicar como vocês podem pegar e codar a rede em si, mas mais para entender a ideia e entender o poder que vocês conseguem ter utilizando essas redes. Então, as redes neurais vanilla, né, a baunilha, elas são redes inspiradas em redes neurais biológicas, então em cérebros mesmo das pessoas. Elas têm nêurons, eu vou usar o meu mouse. Elas têm nêurons, que são as bolinhas, e elas têm esses pesos aqui, que podem ser chamados de sinapses. Que são os pesos então aqui, e também tem camadas escondidas, que são essa parte azul. Então, essas bolinhas aqui que estão de rosinha, elas são a parte de entrada da rede, tá? Então, são os neurônios iniciais, que são tudo que você vai colocar de entrada na rede. Daí, aqui tem os pesos. No meio, a camada escondida e aqui a camada de saída da rede. Então, você põe uma entrada, ela tem uma camada escondida, que vai ter alguns cálculos ali dentro, e vai ter a camada de saída, que vai ser a saída que você quer daquela rede. Numa rede neural vanilla, o output e o input tem que ter tamanho fixo. Então, se você tem 3, igual eu tinha aqui,
e três entradas e 2 saídas, eu só posso sempre trabalhar com 3 entradas e 2 saídas. E também tem um número fixo de camadas escondidas aqui. Então, eu vou criando as minhas camadas escondidas e vou adicionando tipo um bolo, sei lá, de casamento. Eu vou criando camada nele, beleza, criei 5 e eu vou trabalhar com 5 camadas. E aí, o que acontece numa rede neural, tipo, vamos chamar ela de rede neural plus, que é a RNN, que é a rede neural recorrente. Ela é um pouquinho diferente no sentido de uma RNN, aqui no GIF, a gente tem uma RNN que está aprendendo a ler números de casas. Se você for ver, ela está fazendo isso a partir da informação do pixel atual, tentando prever qual seria o próximo pixel. Aqui é de pixel em pixel, se não me engano, esse GIF. E aí eu mostrei isso para o cara que trabalha comigo, ele falou, será que não é uma CNN? Eu falei, ó, onde eu peguei e falava que era uma RNN, eu estou acreditando. Também é um outro tipo de rede neural, mas hoje eu vou falar só das RNNs. E aí ela faz uso de informação sequencial, nesse sentido que eu falei, eu tenho um pixel e eu estou tentando prever qual vai ser o próximo pixel que vai formar aquela imagem. Ou eu tenho uma letra e eu tento prever qual vai ser a próxima letra, dado aquela letra que eu já tenho, né? E ela não considera que a entrada, os inputs, são diferentes dos outputs da saída. Então eu sei que aquilo tem um relacionamento, diferente do que acontece, por exemplo, quando você usa uma regressão logística. Não, desculpa, falei uma coisa que não tem nada a ver. Então é isso aí, continua. Segue o jogo. Ela guarda informação também internamente por um tempo. Tipos de arquiteturas podem acontecer daquela em que eu tenho 3 entradas e uma saída, como na primeira imagem. Vou usar meu mouse. Ou então 3 entradas e 3 saídas, várias many-to-many aqui. Ou várias entradas e várias saídas também. Só que aqui, tipo, eu tenho a diferença no verde, que é a camada escondida. Então aqui eu tenho 3, aqui eu tenho mais camadas escondidas até do que entradas e saídas, e aqui o mesmo número. Eu vou guardar a RNN, o plus dela, que não acontece com a rede neural vanilla, é que ela guarda a informação por um tempo. Onde é que ela guarda isso? Nas camadas escondidas. Então ela tem, a partir das camadas escondidas dela, ela consegue guardar aquela informação por um certo tempo. E aí tem um probleminha nesse negócio, porque ela guarda assim bem naquelas, né? Tô nisso aqui, eu tô guardando. Ela tem uma rede de camadas escondidas distribuídas, e acho que a próxima imagem é melhor para entender isso. E ela é uma dinâmica não linear, em que permite que eu atualize as camadas escondidas de maneiras mais complicadas. E aí tem uma sigla ali que é BPT, que é o Backpropagation Through Time. Eu permito que, a partir do Backpropagation Through Time, eu consiga ir atualizando as camadas escondidas a partir do meu output, né? Isso é o que uma rede neural normal, ela teria uma coisa que chama Backpropagation, que ela vai atualizando as camadas escondidas a partir do que ela aprendeu, né? Então ela vai voltando e aí ela vai atualizando esses pezinhos que eu mostrei nesse outro slide aqui. E aí eu sempre vou atualizando os pesos e ela vai aprendendo assim. A RNN tem o Backpropagation Through Time, porque ela tem diversas camadas escondidas, e o tempo também influencia, porque eu estou trabalhando com a ideia de sequências. Nossa, tem gente até aqui, desculpa, eu não estava dando atenção para vocês. Beleza. E aí, a RNN trabalha com esse poder de sequência. Então, mesmo em problemas que parecem que não são sequenciais, a gente pode tentar encaixar sequências e trabalhar com RNNs. E aí, dado uma série de palavras ou de letras, qual é a probabilidade de que venham outras palavras? Então, você pode trabalhar um problema usando o RNN pensando nesse tipo de abordagem. E a linguagem natural apesar de parecer que eu estou falando aqui, eu sigo regras, né? Eu sigo regras gramaticais para que o que eu estou falando vocês me entendam. Então, a gente sempre tem que pensar nesse tipo, a RNN serve para esse tipo de problema, ou, por exemplo, vídeos e imagens. Na parte de linguagem natural, é pensar tipo, em palavras e letras que seguem essa sequência. Beleza. Aqui. Esse slide devia estar antes. E daí, esse daqui é um exemplo de uma RNN. Então, vocês podem ver que a RNN de verdade é essa daqui. Daí você fala, nossa, que legal. Tem a entrada, lembra esse X, a saída é o O, que é o output. Ignora esse negócio aqui. Tem esse, e aí o U, que é o peso aqui, e o V, que é o peso final, que tinha lá da outra imagem. Só que aqui, você vê o S, que só tem uma camada escondida, e tem o W.
O W, você pode desdobrá-lo para parecer que são várias redes juntas, né? Como se fosse aquela vanilla que a gente tinha antes. Só que o U e o V são iguais, e o que muda são as camadas escondidas. Você vê que tem o tempo aqui no S, tem o tempo anterior e o tempo futuro aqui no ST mais 1, ele vai considerar ST e ST menos 1. E as entradas e as saídas mudam também de acordo com o tempo, na verdade, que é a sequência, né? Então é aquela sequência que a gente está mapeando. Beleza? Ok. E daí, beleza. A RNN mantém uma memória dentro das camadas escondidas dela. Legal. A outra rede, a rede vanilla, não conseguia manter a memória porque ela não trabalhava com essa ideia de sequência. Mas e aí? Como é que a RNN... Qual que é a desvantagem? Por que que tem outros tipos de rede? A RNN, ela acaba tendo algumas dificuldades de lembrar dependências de longo prazo, porque ela não tem nenhuma gestão da memória dela. E aí pode ser que chegue alguma coisa nova e ela acha que aquilo é relevante para o problema atual, mas não necessariamente. Pode ser que ela esqueça também alguma coisa que passou muito tempo atrás. Do tipo, eu moro na França, logo eu falo francês. Para você saber que eu falo francês, você tem que saber um contexto sobre a França e saber que na França as pessoas falam francês. Pode ser que... E isso é uma história que, sei lá, eu posso ter falado para você há muito tempo atrás, né? O que você aprendeu na escola, que na França as pessoas falam francês. Para você conseguir adivinhar isso sozinho... Eita, o microfone caiu. Para você conseguir adivinhar isso sozinho, você precisa ter essa lembrança de longo prazo, que é o problema da RNN vanilla. Então, para resolver isso, foi que surgiram as LSTMs. LSTM é a abreviação de Long Short Term Memory. Então, a LSTM é uma RNN também, só que com um plus. Ela aprendeu como gerenciar a memória. Ela aprendeu não, né? Uma pessoa foi lá e falou, vamos fazer isso aqui dessa maneira, para que gerencie memória. Então, spoilers do slide, a LSTM é um tipo de RNN, né? Ela foi criada para manter a memória de longo prazo e também esquecer coisas de curto prazo, porque às vezes uma informação que chegou não é relevante para o problema naquele momento, mas ela pode ser mais tarde. E aí a LSTM tem essa vantagem de ser mais parecida com o jeito que a gente pensa mesmo, e ter uma memória mais de longo prazo do que acabar esquecendo. Como é que a LSTM faz isso? Ela trabalha com 3 portões, né? São os gates, vou traduzir para portões, não tenho certeza, mas ok. Que permitem que a rede, esses portões, né, permitem que a rede escolha como guardar memórias. Aí você vai falar, nossa, mudou o desenho de novo. Esse desenho aqui é a entrada de novo no X, né? O H é a camada escondida e aqui dentro é meio que tem um site muito bom que ele explica todos aqui, eu não sei se tem nas minhas referências, mas aí aqui dentro aqui é a rede de verdade. E aí, tipo, é o mesmo daquele desenho dela desdobrada, né? Só que aqui dentro com exemplos de quadrados. O que acontece? Essa linha principal aqui é meio que a memória de longo prazo da rede. E aí aqui dentro ela vai escolhendo através dos portões o que eu escolho guardar. Então, um dos primeiros portões que rolam é o portão do esquecimento. Então, você vai olhar e vai falar, ok, o que eu devo esquecer da memória de longo prazo? O que para mim já não vale mais a pena manter? Então, esse é o primeiro portão. E cada portão, você vai falar, nossa, mas que magia é que é um portão, né? O que está acontecendo ali? Um portão é uma rede neural vanilla. Então, ela é uma rede neural que tem outras redes neurais dentro dela para fazer essas calibrações aqui. O forget gate, acho que é uma sigmoide, inclusive, a função de ativação. Porque aí eu sei, na verdade, o que eu vou esquecer não é binário. É uma porcentagem daquilo. Então, se for 0, eu esqueço tudo, aquela informação. Mas se for 1, eu vou manter ela toda. Mas se for alguma coisa nesse meio tempo, né, eu vou manter só uma parte dela. Daí nós temos o input gate, então chegou uma nova informação. Quanto da entrada que tem que ficar na memória de longo prazo da rede, que é aquela memória principal, que é o cell state. Então, o que eu devo salvar disso? Então, eu esqueci algumas coisas, agora eu posso, né, pode ser que eu não salve nada, eu posso pegar a entrada e guardar aquilo. Então, é como funciona a nossa memória também. Às vezes, você recebe certas informações, você lê ou, resolve ignorar aquilo,
Ou você lê e, tipo, lembra verdadeiramente daquilo, ou não, depois de um tempo você esquece. E daí, beleza. Então, a gente já a gente já lembrou de certas coisas, ou esqueceu certas coisas, considerou certas coisas, mas a gente sabe muita coisa. Será que eu devia usar tudo ou eu posso ignorar uma parte, igual esse gatinho que está sendo totalmente ignorado? Achei tão fofo. E aí, beleza. Será que a gente pode ignorar certa parte? Então, dado todo o meu conhecimento, eu preciso falar tudo, toda vez? Não preciso, né? Quando eu vou responder uma pergunta, eu posso omitir certas partes do que eu já sei de certas coisas. Então, eu posso ignorar um pedaço de coisas que estão na minha memória e só falar o que é relevante naquele momento. Aí você vai falar, nossa, não entendi nada, você está falando de portão, de nêuron, tá. Alguém aqui não sabe quem é esse desenho? Nunca viu o Pikachu? Alguém aqui não sabe o que é Pokémon? Não? Beleza, então vai dar o exemplo. Porque eu falei com o cara e ele falou, eu não sei o que é Pokémon, eu não entendi nada. E aí ficou foda. Então, beleza. Então, eu vou seguir com esse exemplo, senão eu ia tentar mudar on the fly. Então, aqui a gente tem uma imagem. É mais fácil entender LSTMs com imagem, mas depois eu vou passar o texto e dá para usar em texto perfeitamente. Então, eu tenho uma rede neural vanilla e eu tenho essa imagem do Pikachu aí. Pode ter, o Pikachu pode ser uma probabilidade de estar correndo de 0,6, o Pikachu tem a probabilidade de estar sob ataque de 0,3, ou o Pikachu está voando. E eu tenho de input só um Pikachu e o vento, sei lá, minha rede neural. Esse exemplo está ali com o Snorlax, tá? Não peguei. E aí depois vocês podem olhar, é muito bom esse site, ele explica bastante sobre LSTMs também. E tem códigos. E aí, o que acontece numa RNN? A RNN tem informação do que aconteceu antes. Eu tenho a sequência do filminho ou do cartoon que aconteceu ali. Então eu vejo esse Pokémon aí que eu não sei qual que é, porque não é da minha época, mas ele é um pássaro, então eu achei que ele é de vento. E aí, se alguém souber, depois me diz qual que é o nome desse Pokémon aí, pra próxima vez que eu der essa palestra, eu não ficar de tonta. Beleza, então a gente tem esse pássaro no momento T-1 e eu vejo o Pikachu aqui. Então eu tenho Pikachu, vento, e eu sei que agora tá rolando uma batalha, porque aquele Pokémon ali claramente está atacando. Na minha memória, eu sei que aquele inimigo ali, a minha rede neural é mais esperta que eu, ela sabe qual que é aquele Pokémon. Ela sabe que aquele Pokémon é de ar, e ela sabe que tem um inimigo na tela, no momento anterior. Então, aqui, eu já posso dizer para você que o Pikachu está sob ataque, provavelmente, nessa imagem daqui. E que ele não está correndo. E também que ele não está voando, porque Pikachu não voa. É uma informação, por exemplo, que pode estar na minha memória. Eu sei que Pikachu não voa. Ok. Daí tem a LSTM. Aí você vai falar, mas a LSTM também falou que o Pikachu ia estar sob ataque. Mas olha a probabilidade que a LSTM deu. Ela falou, mano, quase com certeza esse Pokémon está sob ataque. Por quê? Eu sei que tem Pikachu, tem vento e tem batalha. O Pokémon anterior tá em modo de ataque, tá em vento. Tipo, ele é de vento, tá rolando vento na minha cena. Aí, esse que é importante, o que tem na minha memória. O Pikachu gosta de correr, mas nessa hora eu ignoro essa informação. Então, a hora que eu for fazer o output dessa imagem, eu não preciso levar em conta que o Pikachu gosta de correr. Mas mais importante que isso é que tem um inimigo na tela. Então, é isso que eu vou considerar. E vou falar quase com certeza que o Pikachu está sob ataque. Muito baixa a probabilidade dele estar correndo e muito baixa dele estar voando. Na verdade, podia até pôr mais baixo, um pouco mais alta que está correndo. Esses exemplos são, isso daí é tudo imaginário, tá? Eu não construí uma rede que faz isso. E aí vocês vão falar, legal, mas você falou que ia falar de NLP, você está falando de Pokémon. Poxa, aí vou falar para vocês, ok, eu só queria, porque quando eu vi isso a primeira vez, e eu vi o exemplo do Pokémon, eu falei, nossa, agora eu entendi tudo. Então eu queria passar para vocês o mesmo sentimento. Eu espero que vocês tenham entendido. E daí, quando eu vi isso aqui, para mim foi bem mais difícil. O Pokémon foi bem mais fácil de entender. E aí, o que acontece? Eu tenho a palavra hello, eu tenho uma rede neural ali que tem 4 neurônios de entrada, então eu só posso passar um pedaço da palavra, né? Só a parte que está em negrito. E aí, a minha resposta, o meu output ali é qual que é a probabilidade das próximas letras, né, dado aquelas de entrada. Então, qual a probabilidade de E, dado que veio H? E aí, IL, dado que veio HE, que eu já sei depois que vem o input, vem um hell ali. Daí eu quero escrever hello. E aí, eu sei o contexto também, né? O HE é esse contexto que a rede vai guardando.
que é a memória da rede. Tudo que tem que ter contexto e um pouco de memória, normalmente é um problema interessante para colocar LSTMs. E que você puder ser sequencial, e que tem contexto, é um problema interessante para usar LSTM. E aí você vai falar, nossa, que legal. Mas o que acontece na rede? Aí é que vem a pegadinha, né? É difícil entender tudo o que acontece dentro das camadas escondidas da rede. Porque qual que é o grande chance da rede neural e da rede neural profunda? Você não precisa tunar muito os seus atributos para que eles já entrem na rede e você entenda no final como tudo fez sentido. Você pode falar para a rede, vai rede, descobre aí para mim. Mas não necessariamente no final você vai entender o que aconteceu, né? Aí você vai falar, ok, eu vou aceitar e viver com isso, vou aceitar que a rede descobriu, pode ser que a rede tinha descobrido um monte de coisa errada, e eu vou viver com isso, e aí você vai ter que tentar interpretar o resultado de alguma forma. Tem alguns estudos já para tentar interpretar os resultados da rede. Por exemplo, esse paper é muito legal, que ele tenta visualizar e entender o que está acontecendo dentro de uma rede neural com palavras, e aí tem vários gráficos e exemplos, um deles é esse, em que cada linha é uma camada escondida, cada linha é um input da rede, tá? E aí uma das probabilidades, cada linha é uma das probabilidades de saída da rede. Eu tenho o que a rede provavelmente estava detectando, que são essas partes verdes, né? É o que estava ativando o neurônio da camada escondida. E o vermelho, a probabilidade do que ele estava querendo tirar. Então, tipo, aqui é uma dessas imagens em que ele olha uma camada escondida e tenta entender o que aquela camada escondida conseguiu detectar. Então, tipo, eu vou olhar ali, provavelmente, olhando o verde, né, e o vermelho, e o azul é, tipo, não tá ativando os neurônios, tá? Que ficou meio roxo, eu acho. Da onde eu tô vendo tá parecendo roxo. Mas no meu computador era azul e verde e vermelho. E daí, o verde é o que é o exemplo original e é o que está ativando o neurônio, e o vermelho é a probabilidade que ele está dando. Quanto mais vermelho forte, mais alta a probabilidade. E aí você pode olhar, provavelmente essa rede está tentando detectar links. E tem um exemplo que tem um blog post, depois eu posso colocar ele no final da minha apresentação, que ele fala sobre o poder das RNNs, mais especificamente da LSTM, né? Em que ele escreve código, em que ele escreve, né, um gerador de textos de Shakespeare, em que ele pega vários textos de Shakespeare e faz um gerador de texto com isso. Ele gera código, então o código quase compila, só que na verdade o que acontece, na verdade não é o código, né? O código quase funciona, só que às vezes a rede neural escreve um código, começa a usar variável que não instanciou antes, né? Aí não roda. E ele escreve, alguém aqui é acadêmico que usa LaTeX? Ele fez uma rede que quase compilou o LaTeX. Então, ela faltou algumas coisas do sentido de quando era muito... E aí, até no próprio artigo, o cara fala, pô, quase eu não sei escrever aquele negócio de LaTeX, que é muito difícil. E às vezes você se embanana, né? Que você abre uma tag e acaba esquecendo de fechar ela embaixo, ele não compila mais. Foi bem esse o tipo de erro que aconteceu na LSTM. Então é bem legal, no final eu mostro aqui, aí vocês podem fazer os testes que ele fez também. Daí tem bônus, eu não sei qual que é o meu tempo. Nossa, tem 15 minutos. Então vai dar para mostrar tudo. Eu falei muito rápido, desculpa. E aí é a LSTM Dual Encoder. Imagina se você pudesse pegar uma LSTM, você já tem a LSTM. Aí vamos no level 2. Vamos colar duas LSTM. Para que isso serve? Para tradução. Então eu vou ter uma LSTM que vai ser o encoder. Ela é a LSTM que vai entender o que está rolando ali. Então essa primeira frase está em francês. E aí a outra frase é o decoder, em que ele vai pegar o que é que está rolando naquela frase e vai decodificar para outra língua. Então é isso aqui que acontece no Google Translator hoje. Ele pega uma frase, né? E aí ele já tem um corpus bem gigante de frases. Corpus é um conjunto de textos, tá? Ele tem um conjunto um corpus bem grande de frases em francês e um conjunto bem grande de frases em inglês, né? Já de Google, né? Muito tempo. E daí ele consegue fazer isso daqui, do que antes, por exemplo, quando você tinha tradução,
você tinha uma probabilidade de certa palavra ser a daquela em outra língua e envolvia vários linguistas que tinham que ficar traduzindo. E agora você já não precisa mais dessas pessoas, desses linguistas, né, para essa parte de tradução, especificamente para fazer do Google Translator. E você pode usar só Deep Learning para isso. E aí você vai falar, nossa, que legal, serve só para tradução? Não. A galera também está usando isso para fazer chatbot. Então você tem uma LSTM aqui, que entende qual que é a frase, você cola meio que outra LSTM ali, que é o Dual Encoder, né, que é o teu, e vai ser o decoder, que é a resposta. Então você tem um e-mail ou uma pergunta que chegou para o bot, você tá legal aí, beleza? E ele pode, a partir disso, né, usar aquilo como input e traduzir para uma resposta. Então, dado que já tem várias dessas perguntas, né, ele consegue fazer isso, interpreta. E esses são os melhores tipos de chatbot do tipo generativo, em que ele mesmo cria a resposta dele, porque tem alguns outros tipos de chatbot que o bot não cria as próprias respostas, né? Então, no chatbot generativo, isso daqui funciona super bem, porque ele consegue criar ali, tipo, palavra por palavra, faz quase sentido. É um dos melhores jeitos de fazer generativo. Aí, calma aí, eu vou mostrar só o link aqui que eu não coloquei, que é esse daqui. Unreasonable Effectiveness of Recurrent Neural Networks. Esse artigo é muito bom, esse blog post desse cara, ele mudou para o Medium agora, mas tipo aqui ele fala de todas essas coisas que eu mencionei para vocês, de como ele gera textos de Shakespeare, como ele usa a Wikipedia também para fazer geração de texto, como ele pega um livro e começa a gerar código LaTeX, aí depois ele arrumou na mão, né, para compilar e acabar gerando o código mesmo. Esse daqui é o livro que ele gera no final. E pega o código source do Linux e começa a gerar código com o source do Linux. E aí o código não funciona totalmente, por causa disso que eu falei, às vezes a rede acabou criando variáveis que não funcionavam, que elas não tinham sido criadas antes. E aqui é toda a parte de visualização de redes, e aqui na parte de código, por exemplo, de tentar entender o que acontece nas camadas escondidas da rede. Agora eu vou voltar para cá. É isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês não tenham ficado muito sono. Não tenham ficado com muito sono, tenham achado conteúdo relevante para vocês. Vocês têm dúvidas? Oi. Em relação à utilização da LSTM, supondo que você vai atuar com ela num determinado contexto, por exemplo, você vai utilizar um chatbot. Aí você precisa, no chatbot, você precisa detectar o contexto de atuação dele, né? Quais são os boundaries, né? Se está atuando. Qual é o controle que o bot precisa ter para determinar esse... Essa é uma pergunta de $1 milhão. É difícil, viu? Porque eu acho que, assim, muitos problemas de machine learning têm esse problema, assim, nossa, eu quero saber quanto que eu preciso. Eu acho que depende. No chatbot, eu usaria assim, pensando quanto você quer que ele responda e qual que é o domínio dele. Então, você precisa ter bastante para criar um modelo usando o LSTM de um chatbot generativo, é gigantesco o seu corpus, tem que ser. Eu nem sei te dizer, assim, eu não tenho esse corpus, essa é a verdade. Tipo, na empresa que eu trabalho não tem esse corpus. Tem que ser um corpus muito grande, porque você vai ter que ter vários exemplos de entrada, né, diferentes, para ter várias saídas também diferentes, para você conseguir interpretar aquilo, que é a ideia de usar o Dual Encoder para chatbot vem de translation, de tradução de máquina, que também você precisa ter um corpus grande, porque o grande problema que a LSTM não resolve, que eu não falei, mas tipo, tem um problema também, o problema de palavras raras. Se o seu corpus não tem muitas palavras, né, ela não vai conseguir, aí vai virar uma coisa estranha no fim de resposta. E a tradução de palavras raras ainda é um problema. Então, tipo, você precisa de um corpus grande. Essa é a desvantagem também de trabalhar com LSTMs. Para você conseguir generalizar bem o problema, você vai precisar de um corpus gigantesco. Mas eu não consigo te dizer assim um número certo. Mas aí traz outra dúvida. Se você precisa de um código muito
aleatório, né? Tipo Wikipedia. Então, mas aí que tá. Essa é a vantagem do chatbot generativo versus o de retrieval, né? Ele até lida bem com coisas que não rolam dentro do contexto dele. Tipo, por causa disso. Porque o corpus é tão grande que às vezes tem umas conversinhas lá que é, né, chit-chat. E aí ele vai até conseguir responder aquilo de vez em quando. Depende do que você pôs nele. Tudo é, igual eu tava ali no tutorial de recomendação de conteúdo, de Recommender Systems, tudo depende do seu dado. Tipo, o dado, você tem que ter muito carinho com ele. Eu posso aqui estar falando você usar o canhão de LSTM Dual Encoder, mas se o seu dado estiver cagado, aí você vai ter que limpar. Mas eu acho que sim, é um desafio grande você ter um corpus de domínio específico grande, né? E ao mesmo tempo tentar não fazer com que ele desvie. Mas isso daí, tipo, infelizmente eu não consigo te dizer o número certinho, nem o tanto de dificuldade, eu nunca fiz. Mas eu tô tentando fazer um agora, é que eu não tive tempo, que usa que usa textos de filmes para fazer um chatbot. Depois eu te conto como é que ele funcionou. Se ele ficou estranhão ou se ele ficou legal. A palestra da manhã é exatamente mais ou menos isso que só que eu estou usando cadeia de Markov para fazer, por exemplo, um bot que vai emular o rosto do tutorial. E basicamente eu, sei lá, fiz uma maratona, você escrever várias coisas lá e tentando anotar as frases e gerei lá as cadeias de probabilidade para ver se isso consegue, pelo menos gerar umas respostas que sejam mais, sei lá, não que façam lógica, mas que façam lógica no sentido da personagem. Então, provavelmente isso seja uma coisa descontextualizada, mas que seja contextualizada na lógica do personagem. Esse é que é o grande problema aqui. Por isso que a galera não usa tanto modelo generativo hoje como empresa. Porque ele pode falar firulas, tipo abobrinha. E ele pode gerar frases sem contexto, pôr uma palavra que não tem nada a ver com outra e falar que é isso aí. Tanto se você for ver, às vezes, o Smart Reply do Google, às vezes não tem nada a ver o que ele te dá, assim. Às vezes a pessoa te manda um e-mail com uma pergunta e lá no Smart Reply as alternativas estão sim, sendo que sim não é uma resposta possível para aquela pergunta que ele te fez. E aí você fica, e aquilo lá é uma LSTM, só que é Google, né? Eles têm quem aqui não tem Gmail, que não usa Google? Eles têm os dados de vocês, então, tipo, eles estão com muito dado. Esse negócio aqui precisa ter muito dado e é parrudo. Às vezes demora para rodar. Eu acho que nesse exemplo desse blog que eu mostrei, ele fala quanto tempo que ele demorou para testar algumas coisas. E tipo, ele pega a Wikipedia inteira, sabe? Vários livros de Shakespeare para fazer. Então precisa bastante. Oi. Ser mais relevante do que outros casos. No caso, sei lá, uma conversa talvez seja menor, mas talvez, sei lá, um texto um pouco mais verborrágico, talvez você tenha que dar um tempo um pouco maior para você fazer informações lá de trás. Tem como você configurar isso? Você configura, só que existe algum problema relacionado? Não, essa que é a vantagem da LSTM com a RNN. Se você usasse uma RNN que ela precisa lembrar uma informação de muito tempo atrás, talvez ela não lembrasse. Tem alguns papers de 1900 e do ano que eu nasci, e daí eles falam sobre isso, tipo, os problemas da RNN, porque ela não consegue controlar a memória. A LSTM, você não controla. É uma rede neural que tem esses gates, e através das próprias informações que você tem no seu conjunto de treino, ela vai tentar generalizar o que é relevante ou não. Provavelmente o que acontece, se você tiver uma informação que é muito relevante no seu conjunto de teste, que ela nunca apareceu em treino, não vai dar para a LSTM generalizar. Mas aí, se você tiver um conjunto de treino, que aí por isso que ele tem que ser grande e parrudo, né? Que tiver bem o seu problema ali dentro, você tem no mínimo tudo que rola do seu problema ali naquele conjunto de treino. Falei certo. E no seu conjunto de teste tiver tudo certo, ela vai conseguir sozinha, né? Porque os portões são redes neurais. Então, tipo, ali ele tem são redes neurais vanilla que tem a sigmoide se ela esquece ou não qual a probabilidade daquela informação. Do forget, no output e no input são funções tal, que é de -1 a 1, a saída. E daí, tipo, dali, ela mesma que vai fazer. Então, é tudo a partir dos seus dados. Esse você não pode fazer na mão. Aí,
Não dá. Tá? Não que eu saiba, né? Às vezes, se alguém soubesse, dá pra fazer na mão, me avisa. Mais perguntas? Então, é a partir dos portões, tipo, é isso que acabei de, tipo, tudo depende do conjunto de teste, do seu conjunto de treino, né? Então, se aquilo for relevante efetivamente, e se parecer relevante, tipo, a grande vantagem é que você não precisa dizer para a rede o que é relevante. Se a partir do conjunto de dados aquela informação for relevante, a rede descobre sozinha a partir dessa estrutura que ela tem. Porque ela é um RNN que tem dentro 3 RNs, que são os gates. E aí, a partir disso é que o gate controla a memória, se é relevante esquecer aquilo ou não, e a partir do backpropagation through time. Então, é a partir desse backpropagation que ele vai calibrando os pesos da rede e o que você tem que ir lembrando e esquecendo também durante o treino. Tá, depois se você quiser eu posso te mostrar alguns outros exemplos e papers, talvez com código fique mais fácil, né, de ver, ou com as próprias equações da rede, que eu não mostrei nenhuma equação aqui. Uhum. Talvez se você vê as equações do backpropagation through time, você entenda melhor como é que essa informação é propagada para trás a partir das informações do futuro. Como é que faz a calibração dos pesos da rede para ela funcionar. Aí, se você quiser, depois eu te mostro aqui, eu tenho vários. Perguntas? Mais perguntas? Não? Acho que não. É isso.